Fala, andarilhos e andarilhas, aqui quem fala é o Andarilho Sereno, de volta aí para mais um registro das nossas viagens aí para vocês. Hoje a gente está, nem mais nem menos, numa das praias mais badaladas do Nordeste aí, que é Pipa, fica em Rio Grande do Norte. Esse é o nosso ponto de partida aí, ó, Bupitanga Hotel. A gente está na Avenida dos Golfinhos, Rua dos Golfinhos. E a partir daí, a gente vai seguir para o nosso primeiro ponto do roteiro, que é a própria Baía dos Golfinhos mesmo. Passando por ela, em seguida a gente vai parar um pouquinho na Praia das Minas. Aí a gente já não está mais, a partir da Praia das Minas a gente já está em Tibau do Sul. Na realidade, Tibau do Sul é um município onde vários vilarejos, inclusive Pipa, faz parte, né? A gente começa aí então na Rua dos Golfinhos. E esse passeio, essa aventura, melhor dizendo, levou cerca aí de 4 horas. Então, bem resumidinho para vocês, em 1 hora e pouco. Vai ter imagem de drone, vai ter imagem de câmera de cabeça, vai ter perrengue danado, vocês vão descobrir ainda. A gente vai passar por duna, por lama, por falésia, ó. É aventura, pessoal. Convido vocês a participar aí que vai ser bem legal. Vocês vão poder verificar agora na placa que está chegando ali, ó. Essa placa faz parte do famosíssimo projeto Tamar, que cuida das tartaruguinhas, né, pessoal? A gente está passando ali pela Baía dos Golfinhos, que abriga espécies de tartarugas aí protegidas pelo projeto Tamar. Especialmente a tartaruga de pente, a Eretmocheles imbricata. A desova ocorre principalmente entre os meses de dezembro e abril, e é o projeto Tamar aí que cuida, ativo na região, realiza um trabalho bem bacana de conservação e às vezes permite até que as pessoas, o público, participe de atividades educativas e observe a desova. Claro que sempre sob supervisão para garantir a proteção das tartarugas. Se quem tiver interesse, alguém tiver interesse, entre em contato com eles aí. À direita vamos passar pelo restaurante Duna Baitoca, um restaurante bem bacana aí. Esse é o Toca da Coruja deles. É uma proposta bacana, frutos do mar, um ambiente mais intimista, uma vista louca ali, porra, que vista maravilhosa. Uma opção para quem quiser passar o dia inteiro ali com estrutura, né? Porque no lugar não tem estrutura, na praia não tem estrutura, fica ali, vai na praia, toma um banhozinho e tal. Aqui chegamos na Praia das Minas. Olha esse visual, pessoal. Olha que show essa Praia das Minas aí. A Praia das Minas é um tesouro escondido, pessoal, aí na Rua das Tartarugas. Olha só, é deslumbrante. Ela é conhecida pela natureza intocada, dá pra gente ver, né? E pela presença daquelas tartarugas que a gente viu do projeto Tamar ali atrás. Agora a gente vai... Lembrando que essa região toda tem muitos golfinhos, pessoal. E por isso, inclusive, a Rua dos Golfinhos, né? Então, tiver aí em Pipa, tiver em Tibau do Sul, pesquise quem tem interesse. Tem vários passeios aí. Os golfinhos são conhecidos aí por interagirem com os turistas, interagirem com as embarcações. Certamente vai ser uma experiência inesquecível para vocês. Agora eu tô aí verificando a luminosidade do ambiente, né? Pra poder ajustar essa lente que eu botei aí no drone, que é um filtro na realidade. Um filtro ND. Abrindo as asinhas dele. Eu trouxe a armadura dele para proteger de colisões, mas acho que não vai ser necessário porque o ambiente é totalmente aberto e eu não vou me aproximar das falésias. Então, vou colocar só o trem de pouso, colocar também essa pistinha aí de pouso, para evitar que peguem pedras e tal nele, né? E logo a gente vai fazer o quê? Finalmente, a subida do drone, a decolagem, pra gente curtir essa vista, que embora as pessoas passem de bug, passem aí de bicicleta, a pé, correndo, não tem ideia da
pista, da vista magnífica que é de cima de todo esse lugar aí. Realmente vale a pena. Incrível como, pelo menos no momento que eu estive aí, como poucas pessoas realmente exploraram isso daí. Eu vi, pô, vocês estão vendo na areia algumas pegadas ali, rastros, é de gente que passa aí correndo, caminhando. Moradores às vezes passam aí com seus cachorros, com sua família, enfim, mas a gente não vê o movimento de gente mesmo assim, como se fosse uma praia mais movimentada, ainda bem, né? Por isso que é conhecida como uma praia intocada e uma maravilha da natureza. Agora eu acho que, como é de praxe, vamos ficar só com a vista e com alguma música bacana para admirar. E aí em seguida eu volto para contar mais detalhes aí da aventura. Bora lá! Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning. Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. I don't have to plan it, I can go change my fate. You won't understand it, all alone, that's okay.
can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. And I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Acho que agora chega de voar, né, pessoal? Vamos voltar pro carro? Agora a gente tem que seguir viagem, pessoal. O roteiro segue e a gente vai seguir agora para as falésias de Cibaúma. Cibaúma como se fosse um vilarejo também, né? Tem Pipa, um vilarejo. Cibaúma também um vilarejo. O próximo lugar que a gente vai visualizar aí são as falésias de Cibaúma. Eu ia descer com o drone, mas eu achei bacana testar essa Active Tracking, que é uma funcionalidade dele. E realmente é isso que vocês estão vendo, ó. Vocês estão vendo na esquerda lá, superior aí, é a imagem do drone e o carro tá andando. Eu acabei não ativando o Active Tracking ainda, eu vou ativar ele agora. E aí sim, a gente vai inverter a imagem e o drone vai acompanhar o carro automaticamente. Primeira vez que eu estou usando essa funcionalidade, especialmente para vocês aí do Andarilho Sereno, andarilhos e andarilhas. Acompanhe a gente aí, acompanhe o nosso drone. Cibaúma, Rio Grande do Norte, município de Tibau do Sul, uma praia quase intocada. Praticamente não vemos atividades comumente vistas em praias mais urbanas, né? Muito bacana. Galera, a Roots com certeza vai gostar. Olha que show. Linda, linda, perfeita. Misturando todo esse cenário. Essa restinga maravilhosa, não aquele pedacinho de restinga, mas uma restinga grande mesmo. E tudo que a gente está vendo aí, pelo que o carro está passando, vai passar, é duna, pessoal. Tudo bem que tem falésias e tem pedra, isso que dá sustentação, né? Pro carro, por exemplo, e tal. E que a gente enxerga muito nas rochas. Mas isso aí, pessoal, são dunas. Tá vendo ali à direita do carro, amarelinho ali? Dunas. Doido demais, né? Inclusive, dunas vão fazer parte do vídeo aí. Participação especialíssima, as dunas vão fazer do vídeo. Vocês vão entender mais à frente do que eu tô falando. Continua existindo, porque realmente a aventura é o nome. Ó, eu tava só ajustando o drone e tal, porque eu tava meio inseguro, né? Primeira vez que eu uso esse Active Tracking, o drone subiu, eu pedi pra ele subir a 80 metros. Então lá tá ele, ó. Agora o Active Tracking tá ativo, ó. Podem ver que ele vai seguindo, ó. Ele vai seguindo o carro e tal, e agora eu tô um pouco mais tranquilo pra dirigir. Como eu sabia que ia passar por entre essas árvores aí, eu sei que tem buraco, que tem poça d'água. Há alguns anos eu fui a pé aí, eu lembro mais ou menos, bem mais ou menos. Ó, passando à direita de uma poça d'água e tal. Aventura, pessoal, deixar com vocês e já voltamos em seguida no próximo ponto de interesse aí. Vamos lá.
foi, hein? Na hora que ela vê esse vídeo, ela vai matar. Meu Deus. Se tivesse um buracão ali. Foi, pessoal, aventura, né? Um pouquinho de aventura, não faz mal a ninguém. Aí. Isso aí, isso é aventura, pessoal. E agora estamos chegando no Mirante das Falésias, onde a gente tem uma visão privilegiada, né? Da imensidão do oceano e das falésias coloridas, lindo demais. E as falésias coloridas, explicando para vocês aí um detalhe, né? Informação à parte. Elas são coloridas devido à variedade de minerais presentes nas camadas da rocha. E aí tem óxido de ferro, argila, carbonatos, matéria orgânica e até areias de quartz. E a presença das falésias pretas, que a gente viu mais lá atrás, mas aí também tem muita, aí são atribuídas a rochas ricas em basalto, formação basáltica. Quem gosta de aquário sabe bem do que eu estou falando, basalto, que é muito comum em área de atividade vulcânica bem antiga e tal. Olha que informação bacana. Quem diria que a gente encontraria resquício de atividade vulcânica aí, vizinho a Pipa. Garanto que o pessoal que gosta de Pipa não sabia dessa. E vamos lá, né? Vamos para mais vistas, mais imagens incríveis do nosso drone. Aí, em Tibau do Sul, falésias de Cibaúma. Chega de voar, agora sim, viu? De verdade, chega de voar.
porque eu preciso trocar a bateria dele, né? A bateria dele tem uma autonomia aí de mais ou menos 40 minutos de voo. Eu trouxe 3 baterias, vamos ter que trocar. Agora, próximo ponto de interesse, piscinas naturais do Cibaúma. Finalmente, que é o ponto final aí da nossa aventura. Galera, essas piscinas naturais do Cibaúma são um verdadeiro oásis. Oásis. E quase que intocado também. Pouca gente vai pra lá, vocês vão ver. As águas são bem calminhas, cristalinas e elas formam piscinas naturais que são perfeitas para um mergulho bem tranquilo, bem relaxante. Água quentinha, com vida marinha rica e variada, peixinhos coloridos, até tartarugas marinhas. Quem gosta de snorkeling é a pedida. A pedida. E aí, o ponto que eu falei pra vocês. Dunas. Agora ficou claro, né? A gente tá passando por duna realmente, de fato. Não tem como não perceber. Isso é areia fofa, pessoal. Ó. O carro quase atola o tempo inteiro. Se parar, atola. Parou, atolou. Vocês podem ver que é um mix de falésia e duna. Certamente o mar jogando areia, 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 né? A galera meio que parando quase a moto, meio que impressionada. O que esse cara faz aqui com esse HB20zinho? Meu Deus, se cair embaixo de andar na estrada. Nem eu sei o que eu tô fazendo ali. Mas tá indo, ó. Parece carro de rapper dançando, mas tá indo. É uma aventura de verdade, pessoal. Olha que loucura. Beleza? Vou dar uma fotinha aqui, fazer umas imagens de drone. Continua sendo esse tanto de areia pra lá? Tem não? É só aqui. Ah, então se eu passei aqui eu passo lá também. Ah, então beleza. Valeu, obrigadão. Tá. Passei do pior já então. Obrigadão, amigão. É, como nunca tinha pego areia assim, o carro não serve pra isso, né? Então, preciso se informar, né? Pelo jeito fui bem. Preciso se informar. O carro tá pitando, é ficar do simples, pessoal. Mirante das Falésias. Vamos entrar aqui? Deixa eu falar aqui é desse mirante. A gente fala a voltinha, né? Vamos deixar no jeito já pra sair, né? É o mais seguro. Aqui travou. Tem que fazer graça. Aqui travou. Oh my gosh! Oficialmente atolados. Eu faço aqui. Opa, tudo bom? Deu uma atolada, tentar desatolar. Oi? É, se atolou o carro, trancou. Trancou. Tentar enfiar umas coisas embaixo da roda, se não der, chamar socorro. Vamos ver o que sai. Aí é isso, pessoal, atolados. Vamos então cavar, né? Vamos tentar fazer o que a gente vê em filme, aí, em série.
Chegou esse argentino aí, acho que é argentino. Não, na realidade acho mais que é uruguaio pelo sotaque, mas não tenho certeza, tá? Show de bola, gente fina pra caramba, o Luiz. E veio todo solícito, ó, tentou ajudar. Vamos cavar junto. Vamos tentar desatolar. Ele tava claramente indo aí pra fazer... pra nadar, né? Tá indo com a boia dele aí. Tá parecendo que ia nadar, né? Então o cara tentou cavar, o cara tentou ajudar a levantar o carro, empurrar o carro. Gente finíssima, Luiz. Obrigado, cara. Valeu, irmão. Obrigado mesmo pela força, viu? Não. Que vale aí é a Ni se intenção. mueve. Vê aí o irmãozinho lascado no meio do caminho, não pensou 2 vezes e tentou ajudar. A gente tava olhando se não tinha alguma coisa que o reboque pudesse segurar. A gente descobriu que carros novos não tem. Fica a dica, instalem, viu? Vocês gostam de aventura, instalem aí um reboquezinho. Acá tem a caminhoneta. No tiene. No tiene. Solo la Pousada. La Pousada. Tiene camioneta. Qual é o nome da posada? Não te recuerdo. Serramar. Serramar. Ah, sí. Voy a ver lo que va a hacer. Muchas gracias, amigo. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Luis, Muchas gracias, Luis. suerte. que Gracias, te vas a gracias. salir Eu vim filmar, não vim? Eu vou filmar. Estou bem perto do ponto final de interesse e tem um drone que é anunciado que anda 10 km. O ponto final ali não tem 1 km. Vamos ter que ver o que acontece. Olha os specs, olha que bacana. Prende. Ó, subindo, anda pra baixo. Ah, meu bichinho. Vamos então esquecer um pouco o atoledo do carro e vamos fazer aquele take, a última imagem do que a gente queria fazer, hein? Mirante de Cibaúma. E lá ao fundo, vocês estão vendo ali embaixo, ó. Ali são as piscinas naturais do Cibaúma, pessoal. A gente tá vendo aí embaixo o vilarejo de Cibaúma. E conforme o nosso amigo Salvador, que virá em seguida, nos informou, isso aí originalmente era um quilombo, galera. Olha que bacana, hein? Um quilombo. Foi crescendo o vilarejo. O foco aí é turismo e pesca, né? Mas continua com essa aparência de intocado. Não sei se vocês estão percebendo, pelo menos na faixa de areia. Tá lindo. A gente vê poucas pessoas caminhando ali. Quem gosta
desse quesinho assim de exclusividade e tal, vai adorar. Bonito demais. E olha essas piscinas naturais aí, galera. Isso que a maré ainda tava baixando, viu? Muitas outras surgiriam aí na sequência, ó. Bastante escorregadio, com certeza, eu já caminhei ali. E cabe levar aquelas botinhas pra não escorregar em cima de pedra, só que vai em cachoeira e tal, né? Ou então caminhe com muita parcimônia aí. E é aí que a galera é muito feliz fazendo snorkel e tal. Realmente vale muito a pena. Vamos continuar com as imagens. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.
E é isso, galerinha. Missão cumprida, imagens registradas. Agora vamos voltar ao planeta Terra, porque a gente tem um carro para desatolar. E já chegou o segundo ajudante ali, o Júnior. Júnior, grande abraço, meu amigo. Muito obrigado por ajudar. Realmente, o mundo precisa de mais pessoas assim, viu? Que olha o irmão lascado ali, em apuros, e não pensa duas vezes. Ele tava lá arrumando a barraquinha dele para vender o coco dele, e enquanto não chegava ninguém, ele veio me ajudar. Valeu, Júnior. Um grande abraço, meu amigo. Madeira, acho que eu saio só de ré já. Olha. Tá certo um pouquinho. Mas aí o nosso amigo Júnior avistou que turistas chegavam na barraquinha dele, por óbvio, essa atividade do nosso amigo Júnior Camilo. E ele teve de ir lá pra barraquinha, né, pessoal? Óbvio, é o trabalho dele, é o ganha-pão dele, ele nem sabia se ele ia conseguir desatolar. E enquanto ele saía e abandonava o posto, foi lá pra barraquinha dele, ó, estava fazendo o registro. Eu entrava em maior desespero ainda, porque a seguradora demorava a retornar. Cada vez que eu ligava, renovavam o prazo para atender. Quando tudo estava perdido, eis que chega ele. Nem todo herói veste capa. Aqui chega o herói da nossa jornada. É ele, nem mais nem menos, o grande herói desta aventura. Tem nome: Severo. Severo não desiste. Quando todos os outros já haviam desistido, inclusive o dono do veículo, a esperar, incrédulo, pelo atendimento da seguradora, estava o nosso herói, intrépido, jamais desistindo, debaixo de um sol de quase 40 graus. Desacreditado por bugueiros que entoavam suas técnicas infalíveis. Mas o nosso herói não desistia, não se entregava. Ele jamais desistiu, mesmo quando a missão parecia ser impossível. Severo insistia, munido de diversas estratégias, diversas técnicas desconhecidas pelo homem comum. Severo
o herói desatolador de carros de Tibau do Sul. Só ele seria capaz de resgatar o carro desta aventura mal sucedida. Severo é o nome do herói a ser lembrado por milhões de anos. Oi. Aqui você tá na terra de Cibaúma, conhece? Praia de Cibaúma. Tinha vindo uma vez pra cá só. Mas só pra tirar foto também, filmar. O povo que vem pra Pipa não vem pra cá, né? É muito difícil. Vem, pô. Todos, passeio. a maioria passa pra cá. Sério? Sério, quando não é de quadriciclo, é de carro prova. Porque quadriciclo, o senhor faz um passeio de 1 hora, paga uma fortuna. É. E o senhor faz no seu carro próprio. O negócio é só ter a maneira de dar um... Quando o senhor for pegar uma estrada. O negócio em é só ela, não o senhor entrar bota- naquele lugar. o senhor entra quando o senhor entrar numa areia dessa, o senhor já entra numa... Como é automático, o senhor segura. Isso aqui é onde eu moro, que é meu pai. Ah, Que a terra aqui é nossa, tem alguns lotes de terra pra vender aí. legal. Aí eu trabalho de bugueiro, mas quanto isso eu tô fazendo diária de bug, mas tá fraco, sabe? Aham. Aí tá Quando desatolando só- os boca aberta que É, cai ali. desatolando aí, eu tô com 1 ano e pouco desatolando aí. É. Tanto faz ser aí na estrada, na areia, nos barros. Eu vou buscar as pessoas, elas... Eu O deixo que os até- caras falaram não tava errado. Eu li também, eu tentei de tudo, pesquisei na internet e tal. Enquanto a seguradora não viu, eu pesquisei. Pra desatolar, né? O que eles falaram tá tudo certinho. Uhum. Mas encaixou tanto ali que não ia funcionar. Exato. Encaixou É muito. porque na hora que... Eu não sei o que aconteceu, porque normalmente eu tiro o carro cepado, pior do que esse que já tava aqui. Mas eu pegando do começo ao fim, entendeu? Sim, Mas quando a gente pega o trabalho de outro cara que deixou pela metade, encaixou aí muito. quando eu vi que tava separadão, eu disse por isso que eles abandonaram o carro. Eles não Encaixou a conseguiram frente, tirar. tava com uma areia, o motor tava com areia, Tava, os pneus você não viu encaixadinho. Quando a gente foi tentar a primeira vez, a gente não conseguiu porque a areia ainda tava muito fofa. É, E eu disse, não, eu prefiro calçar logo ele, porque vai suspender da terra. fazer todo o trabalho de uma vez. Era, porque se eu soubesse, tinha feito logo aquela primeira vez que aqueles caras chegou lá, não, vamos balançar ele, que eu ia botar o macaco, lembra? Isso, é. Aí ele me perturbaram a minha mente, que eu fiquei até... Vamos tentar então, né? Pô, eu disse, vamos tentar, Vai né? que, Pra não né? dizer que eu não acatei a ideia deles. Não tava ruim, mas não se aplicava ali. Não, não. Nessa situação. Nesse tipo de areia não aplica essa situação nesse canto, não. Aqui é uma biblioteca aí, que é da comunidade, Legal. tudo doações, dado pelos gringos, moradores, empresários da cidade, entendeu? Quem passa aí. Essa aqui é a minha prima que vai vir dar aula dela aí para as crianças também. Cada aula, hein? Legal. Seu carro é bonito, mas o meu também é. E aqui é a casa do Júnior. Essa casa aqui é do Júnior lá que foi ajudar o senhor a primeira vez. Gente boa, Tá. moreninha, mas o cara do quadriciclo, eu me estressei com ele porque ele não entende nada, quer se meter, sabe? O Júnior ele não tira dirigindo, ele tira empurrando. Ah, Aí é por isso que ele não tem a técnica que eu tenho, entendeu?
É que o do quadriciclo ele quis aplicar o que ele sabe pro quadriciclo, né? O carro nem balançava, rapaz. Ele quis aplicar o que ele sabe pro quadriciclo. Coisa que o carro nem balançava. O quadriciclo fica alto, né? Mais difícil de encaixar. Dá uma aderência no carro, estabilidade. Mais difícil de encaixar daquele jeito. Não encaixa. Esse motor é pesado, você olha assim, mas esse carro é pesado, rapaz. É? O motor dele é pesado. Na frente tava separadão. Você vai voltar pra pipa, né? Vou voltar. Se eu fizesse tudo rápido, eu ia no Madeiro filmar, mas como eu me lasquei, o Madeiro ficava próximo. Em geral. Oba! Essa abençoada aí desde cedo ali, rapaz. Essa aqui mesmo? Tranquilo? Boa? Essa aqui tava até o eixo, cara. Tava Tem atoladinho. que baixar tudo, porque botaram o rapaz pra atolar até o eixo. E daquele jeito teve que separar ele. Passei nas partes de areia que são piores lá. Aí parei o motoqueiro, ó, vem cá, continua a areia. Ele não, passou da pior parte. Eu me senti importante, não, passei da pior parte. Aí que eu tomei. Vai voltar pelo mesmo canto, mas tá bom aqui. Não, voltar pela Vai estrada. voltar pela estrada? Agora eu tô Eu cagado. vou deixar tu ali, rapaz, já. Eu vou trabalho, rapaz. Agora, É, Não, vamos até ali, vamos voltar, eu vou pela estrada. Agora eu tô todo cagado. é só 100 metros ali. Hã? É só 100 metros aquilo ali. Mas tem depois lá embaixo. Olha, não vai falar mais não, tem já que tá comigo, rapaz. Tô dizendo, você pergunta se o Geraldo, você pode pegar do que eu faço. Aí, seu Geraldo, quando eu chego lá, o homem tava com a bunda do carro levantada. Aí, logo cedo, café da manhã. Oi? Areia? É, né? É que eu olhei, pô, já passei da areia. Ali é falésia, é ponta. Ali deve ser pedra, né? É barra. Deve ser pedra, né? Depende dos pontos. Não conhece, né? Se lasca. Mas obrigado, amigão. Valeu. Valeu, homem. Tem algum- Pode ir pra... Ó. Tranquilo, pode botar na primeirinha aí tranquilo. Sem precisar... Quando você acelera um pouquinho, você acelera até 10, 15. Sempre a primeira? Pode ir, acelera um pouquinho e solta o acelerador. Sempre de primeira? Sempre Vamos botar no manual pra não ter erro. Pronto. Entendeu? Porque senão o automático me confunde. E Ah, porque ele vai sozinho, né? Então é por isso que eu digo, manter a velocidade de 15 para baixo, de 20 Aí, ó. para baixo. Aí ele não dá de segunda marcha. Entendeu? Mas é muito levezinho. Bom, tu viu aqui, né? É. O pedal dele é muito sensível. Não, pra cá não, pra cá. Pra aqui? Acelera, acelera de brando, acelera, desacelera, acelera, desacelera. Isso, ó, o balanço, tá vendo aí? Pronto, da manha. Isso aqui o senhor já ia ficar aí se viesse só, né? É isso que eu Ó, pensei. Pronto, aqui é só fazer só cobrinha. Isso. Acelera e desacelera. Isso.
Isso, olha. Acelera, acelera, segura a aceleração. Segura, pode acelerar e segurar, mas aqui, no meio desse aqui, não pode pra cá não, que aqui tem mais areia. Pronto. E serpenteando. Mexendo assim. É, sempre assim, pronto, tá, passou aí, ó, o tranquilo agora tá aí, a pipa logo aí, o senhor me deixa aqui. Eu Aqui? fico ali, eu fico ali, Tá. eu só tô passo porque aqui é o canto seguro. Ah. Entendeu? Eu quis deixar o senhor no canto seguro já. Qual é o teu nome mesmo? Severo. Severo, muito obrigado, Severo. Obrigado, senhor, meu Valeu, filho. hein? E desculpa aí a demora, o estresse lá. Capaz. porque Eu já peguei o serviço de outro. Salvou. Valeu, obrigadão. Vai com Deus, meu filho. Tudo de bom. Valeu. Confesso que eu tô um pouco cagado ainda. Vai embora. Mas agora tá endurecendo mais o chão. Lembra aqui? Tem emoção. No meio. Cacete, tem que fechar a janela. Meu Deus do céu. Aí, foi. Calma. Vira, vira nessa.
E é isso, pessoal. Chegamos ao final dessa aventura incrível aí, pelas falésias de Cibaúma, em Tibau do Sul, ao ladinho de Pipa aí, Rio Grande do Norte. Finalmente consegui voltar são e salvo aí pro hotel Sombra e Água Fresca. O carro tá imundo, né? O carro tá todo enlamaçado, enlameado, mas não tem problema, é só lavar, deu tudo certo, graças a Deus. 7h30 que eu atolei lá, agora é 11h30, só 4 horas para desenrolar esse BO. Faz parte. Agora é subir ali no quarto do hotel, né, ver como é que a Ariana e o Afonso, minha mulher e meu filho estão, tomar um banhozinho e partiu João Pessoa. Obrigado a quem ficou até o final do vídeo aí. Vejo vocês na próxima aventura. Um grande abraço. Até mais.